Professor, boa noite. Gabriel Harry, TV Coxa. A gente queria, claro, começar falando do jogo, de mais um empate dentro de casa, mas acho que não tem como a gente começar a entrevista coletiva hoje sem falar da cera feita pelo adversário, da conivência da arbitragem perante ao jogo de hoje e principalmente do último lance do jogo, né, que a Coxa estava com um jogador a menos, acabou sendo aplicada a lei da vantagem e daí o juiz acaba o jogo. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa parte da arbitragem também, claro que sobre o jogo os colegas vão falar, mas que você pudesse falar um pouquinho sobre o que você teve de percepção hoje com a arbitragem do partido de hoje. É algo bastante incômodo, assim, controverso, né? A gente tem um primeiro tempo em que muitas situações de contato, na minha opinião, faltosas, foram consideradas normais e geraram muitas transições, principalmente enquanto o jogo estava 0-0 e principalmente para o Vasco, que tem um dos melhores contra-ataques do campeonato. E aí a gente vê uma mudança de critério no segundo tempo, se tolerando muito menos as faltas. Só que aí era o contrário, né? Era a gente fazendo a pressão pós-perda com mais contato, porque precisava, estava empurrando e estava com posse no campo do Vasco, quer dizer. Então, a única coisa que foi constante é que as decisões foram mais favoráveis ao Vasco em relação à aplicação das faltas, né? E o que incomodou bastante é que, em relação ao tempo para se repor os tiros de meta e os tiros livres do adversário, só no segundo tempo foram 17 minutos e 9 segundos. A gente tem um segundo tempo que teve por volta de 54 minutos e teve 26 minutos de bola em jogo. Então, eu não vejo problema do árbitro marcar falta se ele acha que é falta, mas ele precisa cuidar da celeridade do jogo. E o Vasco nitidamente fez antijogo, ficou caído no chão, demorou para se levantar, e não houve uma advertência, né? Não houve um cuidado nesse sentido, né? E aí, no final do jogo, foi algo que eu fiquei bastante chateado, realmente, é que eu estou com um jogador a menos, porque o Keno está fora, está no acréscimo do acréscimo, enfim, porque teve alguns atendimentos já no acréscimo, e o Ronier sofre uma falta e o árbitro faz o sinal de vantagem. Não tem vantagem, com o nosso time inteiro aberto, atacando com um a menos, e aí é uma oportunidade que a gente vai ter, que o número importa muito menos, que a bola aérea na área. Eu tenho o Jaci, eu tenho o Koza, tá certo? Enquanto o Vasco tem menos jogadores desse tipo de estatura. Então, acho que foi uma tomada de decisão completamente infeliz, mas que foi coerente com a tendência das marcações e da conduta em relação ao antijogo no segundo tempo, e o que acabou incomodando a gente ainda mais. Seabra, boa noite. Deixando esses aspectos de lado, arbitragem, a cera e tudo mais, o que você teve de percepção da sua equipe hoje? Os jogadores que ficaram de fora fizeram muita falta, o Alisson, o Breno, o Maicon. Qual foi a tua avaliação do jogo de hoje, o comportamento da tua equipe? Olha, de uma forma global, pegando tudo que foi produzido no jogo, nós tivemos um aumento da nossa agressividade, tivemos, ao longo do jogo, uma crescente de competitividade defensiva, e ofensivamente nós conseguimos coordenar e ser mais efetivos em todas as fases de construção, construindo embaixo desde o goleiro, construindo em bloco médio e construindo em último terço. Em alguns momentos, em função da situação emocional do jogo, isso se perdeu um pouco, mas a equipe soube assumir a postura e adotar as medidas para se buscar numa emergência ofensiva o resultado do jogo ali, né? Com a ideia de colocar alguns atacantes por dentro e os dois laterais por fora ao mesmo tempo e atacar fundo de área, né? Então a gente conseguiu aplicar isso com algumas dificuldades de circular a bola, de mudar o ponto de ataque, mas com muita associação nos corredores lateral e meio espaço, que gerou dificuldade para o Vasco. Então, ofensivamente, a gente evoluiu. No primeiro tempo, a gente foi castigado
por ter alguns desajustes no bloco baixo do nosso lado esquerdo. Teve uma chance de gol, com uma defesa do Rangel, e teve o lance do gol, né? Situações que a gente trabalhou bastante, que em outros jogos a gente foi bem, e a gente teve um erro de leitura ali, abriu costas, tomou um passe interior, e equipes que têm muita qualidade técnica e de jogo curto, como são equipes da Série A, elas acham esse passe para dentro, do corredor lateral para dentro, né? Então, acabou acontecendo nessa situação, é uma situação que a gente está trabalhando, está atento, e acabou acontecendo também pela qualidade do adversário. A gente enfrentou uma equipe que vinha de 10 pontos nos últimos 12, que venceu o Fluminense, que venceu Palmeiras, e que aceitou o nosso domínio. Nós conseguimos empurrar o Vasco, nós conseguimos ser dominantes, nós tivemos muito caráter, muita competitividade e muita coragem no jogo de hoje, e em relação a outros jogos, conseguimos ter mais qualidade e capacidade de cooperar, não só defensivamente, mas de cooperar ofensivamente também, para poder envolver o adversário. Então, de uma forma geral, o jogo mostrou uma evolução em aspectos importantes que a gente precisava buscar. E aí tem momentos pontuais do jogo em que, por causa de alguns desajustes, nós somos penalizados. Mas, num contexto geral, ainda mais diante do nível de adversário que a gente enfrentou, entendo que a gente teve uma evolução grande no jogo de hoje. Jogadores que não puderam jogar fazem falta? Claro, porque são opções que você tem ou para entrar no jogo de início ou para entrar durante o jogo, e eles têm as características deles que podem se somar ou ser mais adequadas numa circunstância, então nos traz mais opções, mas o importante é que a gente enfrentou uma grande equipe e com os jogadores que nós tínhamos à nossa disposição, nós conseguimos ser bastante impositivos. Boa noite, Seabra. Queria falar sobre dois momentos, assim, né? Primeiro, aquele momento de domínio do Vasco, acho que entre 10 e 15 minutos que sai o gol do adversário. Tava meio claro assim, que poderia sair o gol, assim, mas o que você poderia ter feito, ou da beira do campo, para tentar ajustar um posicionamento antes que saísse o gol, corrigir alguma coisa que acabou não acontecendo e saiu o gol. E depois, no segundo tempo, especialmente dessa imposição que o Coritiba teve, como foi construída também, e se é algo que fica como um exemplo assim, para a agressividade que vocês têm buscado e falado no Couto Pereira para ter uma sequência de campeonato. Sim. A gente tinha identificado os desajustes de abordagem que estavam acontecendo lá, em parte era por causa de alguns movimentos bem feitos do Vasco que estavam gerando um pouco de dúvida, e já tinha uma informação que a gente estava tentando fazer ela chegar lá, que a gente poderia compensar um pouco para dar uma ajuda, mas era uma situação treinada e controlada, e a gente estava tendo, infelizmente, erro de leitura naquele momento mesmo. E o Vasco estava conseguindo se aproveitar. Do lado de cá, a gente estava conseguindo marcar muito bem, tanto proteger a profundidade quanto defender o jogo interior, né? Balanço do Rony, balanço do William muito rápido e coordenado, e do lado de lá a gente estava com algumas dúvidas de quem ia saltar no Paulo Henrique, em função da altura que ele estava vendo, e também em função dos movimentos do Marino. Então teve alguns desajustes ali que aconteceram, mérito do Vasco também, né, entre o nosso triângulo do lado ali, e aí eles conseguiram ter uma ruptura que a gente neutralizou, conseguiram ter um chute que o Rangel defendeu e conseguiram ter o gol, né? Situação conhecida, controlada, os jogadores sabem o que aconteceu e depois conseguiram se ajustar, né? Qual a outra parte da pergunta, desculpa? Daí a imposição, assim, um exemplo para jogos em casa. Sim, é fundamental que a gente tenha isso, né? E é fundamental que a gente tenha esses ajustes para tirar um pouco do tempo e do espaço dos adversários, principalmente quando a gente está no bloco baixo, né? Porque qualquer situação de bloco baixo que tem tempo e espaço, ela pode virar uma assistência, ela pode virar uma finalização. Olha o nosso próprio gol. O Josué faz uma fuga de intermediária e vira uma assistência que vira um gol, né? Então, ali a gente toma uma decisão errada e não fecha um passe interior, vira uma assistência com um chute do meio espaço que vira gol, né? Então, no bloco baixo, a gente precisa ter leituras muito ajustadas para tirar o tempo e o espaço para conseguir empurrar o adversário, né?
De uma forma geral, a construção no próprio campo de defesa, quando está iniciando em fases estáticas, a gente teve uma evolução defensiva boa, então as pressões de lateral, as pressões de tiro de meta, o Vasco hoje não conseguiu jogar tanto, né? E os momentos que a gente sabia que eles abririam com 3, a gente teria que defender muito bem nos balanços e no fecho de espaço do nosso bloco médio e usar boas transições ofensivas, que é uma característica boa do nosso time, e a gente conseguiu encaixar boas transições, né? Agora, o fundamental é que a equipe conseguiu se mobilizar, saber assumir riscos, tanto no momento de pressionar ou de subir pressão, e nos momentos de empurrar o adversário com bola e criar chances de gol. Então, se você for ver o controle do jogo pelo volume de chances criadas, a gente teve uma expectativa de gol mais alta, um volume de finalização mais alto, um volume de jogo mais alto no campo de ataque. E isso mostra uma evolução da nossa equipe comparado com aquilo que a gente tem normalmente observado. É Série A, os adversários têm muito repertório individual coletivo, eles têm qualidade, todos os jogos vão ser difíceis dessa forma, a gente precisa ter todo o nosso elenco, a gente precisa ser uma unidade dentro do campo e fora de campo, e a gente precisa seguir nessa linha. Seabra, boa noite. Eu queria que você falasse sobre o comportamento da torcida hoje, principalmente após o gol que o Coritiba sofreu ao vaiar o William Oliveira. Queria saber também se esse foi um dos motivos de você ter optado por tirar ele do jogo no intervalo. E se me permite uma segunda pergunta, relacionada a isso, se você pensa em utilizar, desde o início da partida, o Sebastião Gomes ao lado do Vini Paulista, que foi algo que deu um resultado muito positivo, deu uma resposta positiva para o teu time no segundo tempo. Sim. Isso é um ponto muito importante, né? Porque, assim, como eu sempre falo, né? O futebol é feito de pessoas, ele é feito de gente. E a gente tem um convívio, a gente tem uma unidade, e o William é uma pessoa muito importante, um profissional muito importante para a gente. É exemplar na dedicação, é exemplar nos treinos, tem características que são mais positivas e tem dificuldades como qualquer outro jogador. O William vinha fazendo, até o primeiro domínio que passou por baixo do pé dele, e eu não sei se estava 1-0 já ou se estava 0-0, ele estava fazendo o melhor jogo dele. Melhorou muito o tempo e o espaço, conseguiu receber muita bola nas costas do Thiago Mendes e do David, e deu muitas soluções de construção para a gente, mas muito acima dos outros jogos, né? E tem situações que ele domina, esconde passe, quebra o pé, a própria torcida reage, percebendo a qualidade da jogada. E quando esse tipo de perseguição acontece, e é uma perseguição que não é da torcida toda, porque a gente sabe quando o estádio grita em uníssono, e as vaias não são em uníssono, tenho certeza que elas são divididas, elas são sentidas pelo vestiário como um todo. Então, a dor que o William está sentindo é uma dor que todos estão sentindo, porque existe empatia entre pessoas que trabalham em equipe e convivem juntas. Então, todos os jogadores estão se sentindo extremamente tristes com isso, a comissão técnica também, e eu, inclusive, porque a gente sabe da pessoa, do caráter e do profissionalismo e do nível de esforço que ele apresenta. Tá certo? Então, nesse sentido, a gente precisa ser uma unidade. O nosso grupo é uma unidade, o nosso vestiário é uma unidade. A forma como a gente reagiu num jogo de hoje muito difícil é um exemplo de unidade. E a nossa torcida também teve o lado muito positivo, que foi empurrar o time até o final, acreditar no time e estar junto com o time até o final. E essa foi a torcida toda. A saída do William do jogo, o jogo se transformou num jogo de atacar o último terço e fechar contra-ataque. E aí, para isso, a gente precisava de um time mais ofensivo e jogadores que fossem mais agressivos em situação de pós-perda, que tivessem mais característica de velocidade para defender contra-ataque e que tivessem um jogo curto de último terço com mais soluções. Então, a gente optou pela entrada do Vini nesse sentido, né? Então, assim, a gente continua contando com o William, ele tem todo o nosso apoio, assim como qualquer outro jogador tem todo o nosso apoio. Qualquer pessoa que defende as cores de um clube de futebol e do Coritiba tem o direito de ser cobrado quando não desempenha bem, mas é muito importante que isso aconteça depois que o jogo acabar. Enquanto estiver jogando, a gente precisa estar junto, a gente precisa estar dando moral,
tá certo? Porque todo mundo tem condição de reagir, de responder e de melhorar o seu desempenho e de ajudar a equipe a buscar um resultado maior. A gente tem que tomar muito cuidado para não se dividir e não se sabotar. Os adversários já são muito fortes, já é muito difícil com todo mundo junto. Então, esse é um ponto de atenção, e que tem o lado positivo, que eu acho que depois a torcida acabou também colocando, mas eu externo aqui que existe um sentimento de tristeza no vestiário e preocupação em relação a isso. Seabra, boa noite. Gostaria de saber mais sobre o Lucas Ronier. O Ronier hoje acabou fazendo 100 jogos, né, com a camisa do Curitiba. Queria saber o que você vê nele mais para o futuro, também o atual momento dele, mas principalmente hoje, na minha visão, eu sinto que ele foi o jogador que, junto com o Josué, que mais atacou, mais foi atrás. Claro que o Curitiba inteiro estava atrás do resultado do empate até a virada, mas deu para sentir que ele foi um dos que mais tentou. Como que você vê o Ronier nesse time do Curitiba hoje? Olha, é um jogador muito agressivo ofensivamente, extremamente competitivo. Ele fez um jogo muito concentrado e completo em todas as fases do jogo. Ele conseguiu hoje ser muito importante nas transições, tanto ofensivas quanto defensivas, algo que ele estava precisando de frescor, porque ele vinha de um desgaste grande, né? Então, vinha sofrendo em alguns desses momentos por causa desse desgaste nos outros jogos. Então, treinou muito bem nesse período, assim como o grupo como um todo trabalhou muito bem nesse período e pôde chegar fresco para o jogo. E quando o jogador chega fresco para o jogo, ele consegue responder positivamente numa circunstância adversa, né? Porque ele está com confiança em relação àquilo que ele é capaz de produzir, ele está mentalmente mais descansado para fazer todas as missões de tática individual para o trabalho coletivo que ele precisa fazer, e é um jogador desequilibrante, em 1 contra 1, em jogo associativo, consegue se entender muito bem ali com o Josué e com o Tinga, vinha se entendendo também muito bem com o Sherman, e é um jogador que ele tem uma aflorada e uma rebeldia positiva, de não aceitar perder, de sempre querer se impor e ser dominante em relação ao seu adversário, né? Então, fico muito contente, não só pelo jogo que ele fez, mas pelo fato de ter sido uma resposta de desempenho importante, porque é um jogador que tem as qualidades que tem, mas ainda está em desenvolvimento. Então, toda vez que ele consegue ir além, isso é sinal que ele está trabalhando bem e que a equipe também está potencializando os jogadores individualmente. Boa noite, Seabra. Eu queria que falasse um pouquinho mais sobre as trocas, principalmente qual foi a estratégia para a entrada do Fabinho e se o Renato Marques, qual é a condição dele, se ele não poderia ter sido a opção. Poderia, sim, ele poderia ter sido a opção. A ideia seria ter um segundo atacante que pudesse ou associar ou atacar a área nas situações de cruzamento ou de bola de costas. O Renato pode fazer exatamente essa função, assim como o Fabinho. E a gente tem trabalhado o Renato por dentro. Agora, ele está com muito menos contexto para entrar com tão pouco tempo numa situação tão delicada, e o Fabinho vem com mais ritmo, e os nossos jogadores também estão mais acostumados com o Fabinho ainda nesse momento. Então, a gente está preparando o Renato, ele está se ambientando, ele chegou há pouco tempo, e esse é um tipo de circunstância que ele pode ser utilizado sem dúvida alguma. Seabra, boa noite. A janela de transferência se fechou, a última contratação foi o Renato Marques, acabaram saindo dos jogadores também. Queria saber como é que você avalia essa primeira janela do Coritiba, se você vê o elenco como fechado já. Claro, você fala sempre que há disputa, mas como é que você avalia esse trabalho de mercado? Você está feliz com as peças que vieram? Busca melhorar algum aspecto ainda? Obrigado. Cara, o que todo mundo precisa entender é o seguinte, é um retorno à Série A, e a construção de um elenco, ainda mais quando uma equipe muda de divisão, é um processo que a gente busca, obviamente, celeridade, mas que, de tudo que eu vi, leva tempo. Quer dizer, então, é um processo de depuração que vai acontecendo ao longo do ano, e principalmente entre um ano e outro. Então, o nosso primeiro desafio aqui é trabalhar, potencializar
os jogadores que a gente tem, porque eles têm competência. Nós estamos na parte de cima da tabela da Série A, logo após um retorno aí de alguns anos, e competindo de igual para igual com qualquer equipe. Então, existe uma formação de grupo que mostrou o seu caráter hoje, existe um respeito e admiração interna dos jogadores pelas qualidades e pela contribuição que cada um traz, e isso potencializa qualquer jogador e potencializa o nosso grupo. Agora, tiver uma oportunidade interessante de mercado para qualquer que seja a posição, a gente precisa aproveitar, porque faz parte desse processo de depuração. Eu estou muito satisfeito, principalmente porque eu vejo comprometimento de evolução. Então, muitas vezes, como acontece em qualquer clube, às vezes traz 2, 3 jogadores, às vezes de peso, às vezes muito caro, e eles não contribuem em nada. Tá certo? Então, o que a gente tem que ter é um ambiente saudável de trabalho, de potencializar os jogadores, e nós temos muita competitividade e muita qualidade dentro do nosso elenco, que está colocando a gente, num retorno à Série A, depois de algum tempo, na parte de cima da tabela, e disputando de forma muito competitiva jogos contra adversários de qualquer nível. Seabra, boa noite. Hoje você acredita que foi o melhor jogo da equipe do Coritiba em casa, apesar do empate, tirando aqueles 10 minutos do Vasco, que acabou gerando o gol, foi um controle tanto ofensivo como defensivo, apesar das dificuldades de sair atrás no placar, das substituições que foram feitas, você acredita que foi o melhor jogo em casa na temporada, até olhando para frente já no próximo jogo contra o Fluminense no sábado? Eu acredito que sim, Eu comentei isso com os jogadores no vestiário, de que o nosso desempenho, tanto pelos momentos que a gente se impôs por qualidade, quanto pelos momentos que a gente se impôs por competitividade, foi o jogo que eu me senti mais representado pela postura, atitude, coragem e pela qualidade que nós conseguimos colocar no jogo de hoje. Tem margem para crescimento? Tem, precisa crescer. Todas as equipes vão buscar esse crescimento ao longo da competição, mas o importante é a gente perceber que já existe um movimento no sentido da evolução e do desenvolvimento da equipe, e em fases do jogo em que nós não estávamos conseguindo ser tão competentes ou eficazes como fomos hoje. Seabra, boa noite. Curitiba fechou hoje a primeira metade do primeiro turno na 7ª posição com 14 pontos. É uma projeção que vocês tinham? Você acha que o Curitiba conseguiu ir melhor do que vocês imaginavam no começo, antes de começar o campeonato? Olha, sempre existe aquela sensação de que em algum jogo você perdeu algum ponto, aí depois tem outro jogo que é muito difícil e você acaba ganhando mais ponto, Então, é um pouco complicado isso. Eu acho que sempre o que vai aproximar a gente da pontuação é a nossa competência na organização do jogo e na execução do nosso jogo coletivo e buscar o desenvolvimento individual dos nossos jogadores. Então, poderia talvez estar um pouco acima, em função do que aconteceu nos jogos, ou talvez poderia estar um pouco atrás. O importante é que a gente se desafie, que a gente tenha coragem, que a gente tenha ambição e que a gente nunca abra mão da nossa identidade, que é ser um clube extremamente competitivo, uma equipe que dentro do campo realmente represente o sentimento de luta que a torcida espera e de coragem para buscar os resultados. E acho que nesse sentido a gente tem evoluído do que foi o começo da competição para hoje, e junto com isso o desempenho também tem evoluído. Oscilação vai ter, a Série A é um campeonato que existe muita oscilação, de uma forma geral. Claro que tem algumas equipes que, ao longo dos anos, têm se firmado com uma consistência maior de resultado, como o Flamengo e Palmeiras, mas você vê que é um campeonato que, para a grande maior parte das equipes, flutuação de resultado vai acontecer. A questão é a gente conseguir ter foco no nosso trabalho e no nosso desempenho, porque é sempre isso que vai nos dar a condição de buscar os resultados, e eu acho que a gente está seguindo esse caminho, sem dúvida. Fernando, aqui. Essa necessidade de apresentar soluções, demonstrar repertórios, não de um jeito vai de outro, variação tática. Quando são jogos em casa, isso fica mais explícito, na sua opinião? Olha, depende muito do que são as circunstâncias do jogo,
Então, a gente sempre trabalha para ter um padrão básico, seja defensivo, seja ofensivo, e aí a gente tem que entender o que é esse jogo que a gente vai jogar, o que são os comportamentos desse adversário que a gente vai enfrentar, para que a gente traga soluções que nos permitam gerar vantagem para atacar e neutralizar possíveis vantagens que eles vão querer criar quando eles atacam com as soluções defensivas, né? E aí tem as circunstâncias de jogo. Então, as circunstâncias de jogo, elas vão exigindo respostas. Hoje, contra o Vasco, nós precisamos usar algumas respostas e variações ofensivas em função da necessidade de buscar o resultado. Então, teve um momento que a gente segurou o Bruno, já subiu o Tinga, já fez a construção com 3-1 no segundo tempo, e para buscar o resultado ainda mais, no final fez 2-2, empurrou os dois laterais ao mesmo tempo. No jogo contra o Remo, a gente tinha o placar e o Remo estava tendo volume ofensivo. A gente mudou o 4-4-2 para um 4-5-1 e no final mudou para um 5-4-1, quer dizer, então a gente vai buscando soluções, seja no planejamento prévio do jogo, em função daquilo que é padrão, mas também em função daquilo que vai acontecendo durante o jogo. Então, não necessariamente é em função daquilo que acontece em casa, todo jogo isso acaba acontecendo na realidade, assim como aconteceu contra o Corinthians, como aconteceu contra o Mirassol, contra o Cruzeiro, enfim, são jogos que te exigem muito, tanto na preparação, quanto na capacidade e na adaptabilidade daquilo que você precisa fazer durante o jogo. Seabra, boa noite. Tenho certeza que cada ponto conquistado no campeonato é muito valorizado, mas do ponto de vista psicológico, não sair de mãos abanando do jogo de hoje aqui é importante até para quebrar uma narrativa de 4 jogos em casa, estava perdendo 3, estava sendo o pior mandante. É importante assim quebrar essa narrativa até para valorizar o esforço que foi feito para se empatar o jogo, o esforço que a torcida fez para apoiar o time até o fim. Perfeito. Muito obrigado pela pergunta. Ainda mais pela reação que o time teve, pela imposição e pela postura que o time teve, é uma sensação de que nós conquistamos esse ponto, até por ter sido numa reta final do jogo. Mostramos força perante a nossa torcida e junto com ela para conseguir pontuar contra uma equipe que vinha muito bem e demos uma freada neles também. Era um confronto direto e hoje nós seguimos na frente deles, né? Então, é claro que a gente tinha a expectativa da vitória desde o início, ainda mais empatando o jogo numa reta final de jogo, a expectativa de buscar o segundo gol, ela era uma situação concreta, mas a gente valoriza muito esse ponto que a gente conquistou. Todo ponto na Série A é muito importante, e ainda mais quando a gente busca um resultado.